paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, tudo certinho? Eu espero que sim. Meu nome é Luana, muito prazer para quem é novo por aqui, para quem já está inscrito, seja bem-vindo de volta. Sejam todos muito bem-vindos à sala da minha casa, para que junto nós possamos aprender um pouquinho mais e hoje em questão a respeito da Escola Bíblica Dominical no Brasil, tá? Então hoje, no terceiro domingo de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical no Brasil. E eu, particularmente, sou muito feliz por participar desta escola desde criança, que é a maior escola do mundo. Quem concorda comigo, coloca aí nos comentários, que eu quero saber. Você é aluno da escola dominical? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mais delongas, a história da Escola Bíblica Dominical, EBD, como a conhecemos, no Brasil é marcada por um longo desenvolvimento que a tornou parte integral na vida das igrejas de todo o nosso país, né? Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Escola Bíblica Dominical no Brasil. Mas antes, precisamos ao menos mencionar o início da EBD no mundo, né? Então, lá em 1780, Robert Hicks, jornalista evangélico episcopal, né, com 48 anos de idade, ele realiza lá em Gloucester, Inglaterra, as primeiras aulas aos domingos pela manhã para crianças sobre leitura, escrita, aritmética, né, instrução moral, instrução cívica e outros conhecimentos também, incluindo conhecimentos religiosos. Então, deu-se início à escola dominical, não exatamente no modelo que nós temos hoje, mas como uma escola de instrução popular gratuita. Veio a ser a precursora do moderno sistema de ensino público, tá? Em 3 de 11 de 1783, tornou-se o dia natalício, né, da escola dominical, pois Hicks, após 3 anos de experiência com 7 escolas dominicais em casas particulares e com 30 alunos cada uma, alcança êxito no seu trabalho com a transformação de vidas de muitas crianças, tá? E a escola dominical, então, passou das casas particulares para templos, para igrejas, né? Os quais passaram a encher-se de crianças. Após 4 anos da fundação, a escola dominical já contava com mais de 250 mil alunos matriculados. Aí surgem, então, as primeiras bíblias, testamentos e livros para serem usados especialmente nas escolas dominicais, tá? Hicks publica o que era um simples livro de leitura de versículos bíblicos. É iniciado, então, o movimento das escolas dominicais nos Estados Unidos da América, na casa de William Eliot, inspirado nos exemplos britânicos. A Inglaterra chega a 1000 o número das escolas dominicais. Aí surgem, então, fortes ataques contra a escola dominical. Hicks é acusado de profanador do Dia do Senhor pelo fato de fazer funcionar as escolas aos domingos. Tal acusação partiu dos religiosos da época, né? No parlamentar, chegou a ser apresentado um decreto para proibir as escolas dominicais em toda a Inglaterra. Mas, né, tal decreto jamais foi aprovado. Glória a Deus por isso, né? Em 1810, o movimento já contava com mais de 3.000 escolas dominicais e com aproximadamente 275 mil alunos matriculados. Olha que coisa linda. Em 1811, Robert Hicks morre aos 76 anos de idade, tendo a escola dominical se espalhado por toda a Inglaterra e em outras partes do mundo. Em 1836, o reverendo Justin da Igreja Metodista organiza no Rio de Janeiro, entre estrangeiros, uma congregação com cerca de 40 pessoas e em junho abre uma escola dominical com 30 alunos, dos quais alguns eram brasileiros e eram todos ensinados na sua própria língua, tá? Em 19 de agosto de 1855, o casal de missionários escoceses Robert e Sarah Cayley, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, começa então a dirigir a primeira escola dominical em terras brasileiras. Por isso são considerados fundadores da escola dominical no Brasil. Então, no primeiro dia, apenas 5 crianças assistiram àquela aula, mas somente foi uma semente, né, de 5 que alcançou os lugares mais retirados do nosso país. Esta mesma escola dominical deu origem à igreja congregacional no Brasil, tá?
Houve sim algumas reuniões da escola dominical entre 1855, no Rio de Janeiro, porém em caráter interno e no idioma inglês entre os membros da comunidade americana. No local onde funcionou a primeira escola dominical no Brasil, foi instalado um colégio. Mas ainda é possível ver o memorial que registra esse tão singular momento do ensino da palavra de Deus em nossa terra, né? Muito interessante. Tornou-se a escola dominical tão importante que já não podemos conceber uma igreja sem as EBDs, né? É impossível. Haja vista que no dia universalmente consagrado à adoração cristã, a nossa primeira atividade é justamente essa, né? Ir ao estudo da palavra de Deus. E é aqui onde aprendemos os rudimentos da fé, os valores morais, né? De uma vida inteiramente consagrada ao serviço do Mestre, né? A serviço do reino de Deus nessa terra, né? Longdon afirmou certa vez, muito acertadamente, que se extinguirmos a escola dominical de uma igreja, dentro de 15 anos aproximadamente, a sua igreja terá apenas a metade dos seus membros. E quem somos nós para refutar isso, né? As igrejas que ousam desistir de escola bíblica dominical, de ensino bíblico, jazem moribundas e prestes a morrer, infelizmente, né? Atualmente, a EBD continua a ser uma parte muito importante da vida na igreja no Brasil. Muitas igrejas, né, muitos templos, muitas denominações oferecem aulas de EBD em diversos horários e formatos, incluindo aulas presenciais e online. A escola bíblica dominical desempenha um papel fundamental na educação religiosa e na formação espiritual dos membros das igrejas, não é verdade? Não tem como nós formarmos bons cristãos se eles não forem forjados nos ensinos das Escrituras. E a história da EBD no Brasil é uma narrativa de crescimento, desenvolvimento e expansão ao longo dos anos, desempenhando um papel fundamental, meus queridos, na disseminação da fé cristã e na educação religiosa do país. Ela permanece como uma parte vital da vida das igrejas em todo o Brasil, né? Eu diria, se nós formos comparar a um organismo, ao corpo humano, né, seria um órgão vital que é indispensável para o crescimento da igreja. A história das escolas bíblicas dominicais, as chamadas EBDs, na Igreja Assembleia de Deus no Brasil, é uma parte significativa no desenvolvimento da nossa denominação, né? A nossa igreja amada, Assembleia de Deus, eu sou muito feliz de participar, né, dessa igreja muito amada. Ela foi fundada aqui no Brasil em 1911 por dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que chegaram ao Pará. Eles trouxeram a mensagem pentecostal e a experiência do batismo no Espírito Santo como evidência inicial, falar em novas línguas, né? A igreja cresceu rapidamente e se espalhou por todo o nosso país. Todo o território brasileiro tem esse... 2 meses após a fundação das Assembleias de Deus, é realizada a primeira escola dominical lá na casa do irmão José Batista Carvalho, na Avenida São Jerônimo, lá em Belém do Pará. Para cá, não parou mais, né? A ideia das EBDs foi gradualmente adotada pelas Assembleias de Deus no Brasil em seu processo de crescimento e organização, tá? Acredita-se que a educação bíblica sistemática é fundamental para o crescimento espiritual dos membros e para a compreensão das doutrinas pentecostais. Se deu esse crescimento e desenvolvimento? Bom, ao longo das décadas, as EBDs na Assembleia de Deus foram se expandindo e se desenvolvendo. Elas ofereciam aulas de estudo bíblico, discutiam doutrinas e ensinamentos pentecostais e promoviam a formação de líderes dentro da igreja. E uma escola, qual a estrutura do currículo dela? Bom, a estrutura e o currículo das EBDs na Assembleia de Deus foram adaptados para atender às necessidades específicas da nossa denominação. Então, muitas igrejas locais têm departamentos de EBDs para diferentes faixas etárias, né? Na grande maioria das nossas igrejas. Então, temos de crianças, adolescentes, jovens e adultos, com currículos adequados a cada faixa etária, a cada grupo, tá? Outra pergunta, qual a contribuição para o crescimento da igreja? Então, em que as EBDs, né, contribuíram para o crescimento? Bom, as EBDs desempenham um papel importante na formação de líderes, pastores e obreiros dentro da Assembleia de Deus.
Além disso, ajudaram a consolidar a fé pentecostal entre os membros e fortalecer a identidade da nossa denominação. Tá? Então, em resumo, nós podemos dizer que as escolas dominicais desempenham e continuam a desempenhar um papel crucial, vital na formação espiritual e no crescimento da nossa igreja. Os EBDs são uma parte integral na vida da denominação, promovendo o ensino das escrituras e o fortalecimento à nossa fé. Tá? O objeto de estudo das escolas bíblicas dominicais sempre terá como alicerce e base a Bíblia Sagrada. Então, meus queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever e compartilhar para abençoar mais vidas, tá bom? Me responda aí nos comentários quantos anos você é aluno da EBD? Vou deixar aqui na descrição o vídeo também do ano passado. Se você quiser dar lá uma olhadinha, conhecer um pouquinho mais, eu falo um pouquinho mais a respeito do momento histórico das escolas bíblicas dominical, tá? Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e ao seu coração. Graça e paz.